oportunidade de espiar um bocadinho qualquer ambiente que Fogo está vivendo na altura que cidade e que São Filipe foi elevado à categoria de cidade. E também para não entender qual que é a expectativa que tem para o futuro naqueles dois aglomerados populacional mais antigos de Cabo Verde. E por isso, não acompanha a peça numa altura que São Filipe está completa 99 anos enquanto cidade. Depois de Cidade Velha, São Filipe é a cidade mais antiga de Cabo Verde. Foi exatamente no dia 12 de julho de ano de 1922 que a então vila elevado à categoria de cidade. Uma decisão que consta do Boletim Oficial número 28 daquele mesmo ano, aprovado para o Conselho Legislativo Colonial. Nesse dia especial para a cidade que completa 99 anos de idade, Show da Manhã vai conversar com o professor Fausto do Rosário, um foguense, um São Filipense de gema e que guarda na memória muita informação sobre a cidade. Perto ou longe. E a primeira coisa que nos pergunta o professor Fausto é qual que era o ambiente na 1922 que leva a essa mudança de estatuto. Um ambiente muito bem descrito para Teixeira de Sousa, na seu romance Na Ribeira de Deus, feito de uma profunda convulsão social que afeta a cidade profundamente, social e política, de tal forma que ele deixa de ser vila e passa a ser cidade. Para um lado, tinha uma classe já com alguns sinais de decadência, antiga classe senhorial, descendentes, portanto, de colonos brancos, ou se vou crer, gentes de Vila Baixo, onde aquilo está, apegados a essa tradição, a essas formas de vida, ainda mal refeito de alguns golpes profundos, como foi a abolição de escravatura e também a abolição da lei de Morgadio, obrigado a reconverter, portanto, a uma outra forma de vida sem perder estatuto. Por outro lado, tem uma classe mestiça, poderosa também economicamente, derivado de imigração e de outros fatores, que cria firma na cidade, e então, e que por isso chamar gentes de Vila Riba, e então, desse choque, nasceu um conjunto de iniciativas, de ações, etc., que, de facto, beneficia a cidade. Por exemplo, ressuscitar de festa de São Filipe está dentro desse contexto. Próprio, portanto, um conjunto de benefícios que fazeram na parte de baixo está dentro do benefício, porque, inclusivamente, dentro dessa classe, dessa elite, chancho malsim colonial, tinha também algumas contradições. Tinha uma parte mais apegada, digamos, a todo um processo tradicional, conservadora, que era, portanto, ligada à monarquia, do está na Praça João Paes, que é precisamente o primeiro-ministro do rei Dom Carlos e assassinado junto com ele, que é uma espécie de homenagem que a classe monárquica ali está a fazer a esse governante. E depois tem um conjunto de jovens, dentre os quais Aníbal Henriques, Abílio Macedo, irmãos de Aníbal Henriques, que, por exemplo, tendo estudado em Portugal e com outras ideias, é republicano. Então, São Filipe, cozinha pequenote, que na altura que devia ter mais de 2.000, 3.000 pessoas, está transformando um fervilhar constante de ideias, de propostas, de contradições, de vontades. E tudo isso fazer com que a cidade acabe para surgir. Já continua a frago, um bocadinho ainda naquela fotografia de ambiente de cidade. Hoje, por exemplo, presídio terá de forma, hoje a Guadinha está a ser inaugurado, hoje a praça ali também está a surgir, arruamentos, hoje aquele paredão de arte de São Pedro está a ser completado, botou já mais ou menos como é que Bila começa a configurar, como é que São Filipe começa a configurar. Uma cidade que, com o passar dos anos, cresceu e desperta nas seus habitantes um orgulho enorme para a cidade. De facto, a elevação de Vila à categoria de cidade mexe com alguém de Fogo e mexe com alguém de Bila, de tal maneira que
ele continua ao longo do tempo, sucessivas administrações, bata dota a cidade de equipamentos e de infraestruturas, inclusivamente também de outras iniciativas do ponto de vista cultural, que viral mesmo cidade. Tem escola grande, tem um hospital, e o que na época que isso foi feito, de facto, é imponente e essa tem expressão mesmo no contexto de Cabo Verde. Tem todo um calcetamento, tem Cruz de Paz, enfim, tem todo um conjunto de infraestruturas que, de facto, vira vila, cidade. Quando ele nasceu, quando ele foi dado o título de cidade, talvez faltasse muita coisa. Mas ele desperta nas pessoas um amor próprio, um orgulho tão grande, que sucessivas edilidades acabam para virar mesmo cidade. Ou seja, tudo aquela zona de presídio, alfândega, finanças, residência de administrador, enfim, tudo isso. É um processo longo, de praticamente 70 anos, que cheguei à independência. E, de facto, é um processo que vale a pena louvar, mas mais do que louvar, tenta compreender e refletir. Pós-independência, tem ainda uma gestão até mais ou menos 90, que é uma gestão voltada para a cidade e para seus interesses, não tanto, digamos, não quer saber se não tanto, devido a outros contextos, pronto, é que tem aquele tanta incidência como naqueles outros, mas sem dúvida que também é construído muita coisa, dotado muita coisa, tem nesse ciclo, tem central elétrica, enfim, outros equipamentos, cidades expandidas, tem bairro terceiro congresso, tem aquisição, portanto, de sobrados que depois no Caribe da museu, Cariqueroto, etc. Então, tudo isso. Mas, sem dúvida, e sem querer apontar-dedo a ninguém em particular, sem dúvida que pós-90 é marcado para uma gestão extremamente prejudicial de cidade. Cidade que foi respeitada no seu património construído, cidade também que foi respeitada muitas vezes no seu património material e que teve uma visão do futuro em relação àquilo que cidade deve ser. Então, hoje, São Filipe é uma cidade esgotada. Como assim? Esgotado, ruas Saturbejo, parque automóvel aumenta extraordinariamente, porque tem sinalização, ainda há bocado, vou dizer o que é que passa assim lá, é que só, digamos, falta de conhecimento daquele condutor, mas falta de sinalização, mobilidade de pessoas hoje é condicionado para acessos extremamente difíceis, tem todo um parque urbanístico gasto, tem serviços hoje que a maior parte que se adequado a novas exigências. Então, acaba para chegar a uma conclusão bela. Bila mais um vez, Sanfibila mais um vez, mas tem de novo um ambiente parecido com aquele de há quase 100 anos, para ser capaz de bufrar, de tornar criar uma cidade para mais 100 anos. Então, São Filipe cria, mas não quer saber se o bebê flamengo está desenvolvido. Nós o piaceu no turismo, sem dúvida, mas é gritante, mas faltando um conjunto de infraestruturas e até uma cultura de como trata e lida com o turismo e portanto, ganhos dele. Nunca se ser pessimista. Por quê? São Filipe tem um potencial extraordinário. E então, tudo isso que Santa Feira é no sentido, de facto, de aproveitar no máximo o muito que ainda a cidade poderá. Mas, na opinião desse foguense, a ousadia que deve ser só de classe política, ou seja, é preciso despertar na São Filipenses atuais aquele mesmo fervor que impulsiona São Filipenses de 1922. Não, claro. Um dos grandes problemas que tem na Fogo e, de uma forma geral, na Cabo Verde, é uma excessiva dependência do político. Parece-me do criar ao longo dos anos, dos últimos 30 anos, um panteão de deuses, maiores, menores,
na figuras, portanto, desde o primeiro-ministro, ministro, secretário de Estado, deputado, presidente de Câmara, tudo isso parecia-me que criou uma cultura em que tudo isso tem uma varinha mágica para resolver nosso problema. Claro que essa cá tem, claro que essa cá tem, e talvez até nem fosse desejável que essa tivesse. Não, a questão de São Filipe é uma questão de cidadania, é uma questão de envolvimento de tudo nós. Do que pode continuar hoje a São Filipe numa posição de superioridade em relação aos outros. É certa de nostalgia, de canto era a terceira cidade, aquele outro, etc. E, portanto, acima dos outros, não. Do DB tenta projetar São Filipe para um desenvolvimento de acordo com suas potencialidades e necessidades de seus cidadãos, de seus habitantes. E aí, sem dúvida, está a contribuir extraordinariamente para o desenvolvimento de Cabo Verde e está a manter as importâncias. Portanto, nunca muito de nivelar a história do estar na terceiro, do passar para sexto, do tem que voltar a terceiro. Nunca estou a desenvolvimento assim. Não obstante tudo aspectos negativos, futuro pode ser próspero para São Filipe, sem apagar marcas de um passado que está a fazer de cidade única na Cabo Verde. Se não conseguir criar uma visão integrada e se não conseguir também criar uma coisa importante, que é um sentimento de compromisso. Quer dizer, tem que ter um comprometimento nos diversos níveis de poder de continuar, uma solução de continuidade. Nenhum presidente de Câmara, nenhum dirigente que pode pensar num mandato, num consulado de selo, ou mesmo em vários mandatos, não está a conseguir resolver problemas de São Filipe. Essa cidade bonita que dá tudo isso, leva cerca de 70 anos a ser construído. Mas se não cria uma solução de continuidade, de ser capaz de reconhecer o bom que foi feito anteriormente e empenhar, comprometer em continuar e em acrescentar algo, aí nunca tem dúvida que o futuro de São Filipe vai ser extremamente risonho. Ilha tem potencialidades muito próprias, tem tudo uma economia, por exemplo, mesmo nesse tempo de pandemia, que está sentindo a decorrer disso. Não quer saber se hoje o movimento que tem agora, com uva, com frutas, com vinho, onde que os grandes lugares de venda de vinho na fogo, ele no Congresso, não sei se o senhor repara. Todo alguém que vem fogo tem que levar pelo menos 12 garrafas de vinho chá. E nem é que aquele vinho engarrafado, vinho tradicional de fogo, manicom. Então, tem muita coisa bela, mas tem que ser capaz de ter duas coisas: comprometimento e ideia na continuidade. Cá tem salvadores da pátria, tem apenas servidores da pátria, duas coisas diferentes.